Ah, eu acho que ali tem um livro de Amos Oz, ó. Porque eu também tenho, e tô achando esse verde conhecido. Não sei. Intrometida, né? Que horror. Parei, não vou fazer mais isso. E cada leitor que me diz que lê o livro, ele está me trazendo notícias dela, na verdade. Uhum. Eu gosto Olha, muito de receber essas notícias. então tá, então vou te dar notícias da leitura que eu fiz. Porque eu fiquei pensando, né, nessa coisa, né, dessas irmãs. Fiquei realmente muito para além da questão. Eu entendo como metáfora, né? Essa situação, na verdade, é todo mundo que não tem voz, mas olha, do jeito que você fez, assim, com elas, isso me tocou muito. Então, a leitura que eu fiz passa por dois caminhos, assim, né? Um sobre ter voz e outro sobre a rivalidade. Então, vou falar das duas, porque o ter voz, né, passa muito pela resistência, né? Acho que essas personagens são personagens muito resistentes. E aí, fiquei pensando na diferença entre calar e silenciar, né? Porque uma pessoa muda, seja porque nasceu assim, seja porque parou de falar pelo motivo que for, ela não necessariamente ela é calada, né? Assim, o que eu quero dizer é que é possível Ela marcar não se comunica, né? Não quer dizer que ela não se comunica. Ela mais. está se comunicando o tempo todo, né? De outras formas. Pois é. Então, eu fico pensando, quase que eu digo o nome de quem ficou. Eu fico pensando que essa que ficou silenciada marcou as posições dela muitas vezes, deu voz a outras mulheres, né? Então, se a gente pensa em Maria Cabocla, ou no que ela mesma fez como ela lidou com o marido dela, né? Então, essa mulher, ela não fala, mas ela tem uma posição no mundo que ela não se cala, né? E então eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? E o silenciar, que a partir desse acidente das duas juntas e numa certa dívida que isso coloca, né, entre elas, pelo menos como aqui não perdeu a língua, dá brechas assim, né? Não sei, assim, se eu posso afirmar isso, mas eu senti como se tivesse ali também uma certa dívida com aquela irmã, né? Então, acho que isso, né? Essa que não fala, ela é extremamente posicionada e tem ali, né, um lugar. E a outra, o que fazer com essa dívida, né? Então, acho que esse é um caminho, assim, que eu pensei sobre o ter voz. Por outro lado, essa rivalidade, né, que aparece entre elas, em oposição ao amor, assim, porque é um amor gigante também, né? Elas têm um pacto de vida, né, juntas. Então, tem aí uma questão, né, o que fazer com a rivalidade para além do amor, porque, assim, não é só uma coisa. Fácil seria se fosse só a rivalidade, fácil. E nem sei se dá para ser rival de alguém que você de algum jeito não ama, não sei. Mas fiquei muito tocada. E você insiste nisso porque não, Belonise e Bibiana, elas não são gêmeas, elas têm idades diferentes, mas você coloca duas irmãs gêmeas no livro que ratifica isso, né? Assim, uma vai ser escolhida por um homem e a outra vai enlouquecer, ela não vai dar conta disso, de não ter sido a escolhida. É mortífero para ela. Então, acho que tem no seu livro algo que insiste, né? Muitas coisas insistem, mas acho que esse tema das irmãs insiste, né? E aí eu adoraria te escutar falar sobre isso. O que você pensa, assim, né? Sobre isso de dar voz, sobre isso do amor e da rivalidade, né? O calar e o silenciar. E o tempo, né? Abarcando tudo isso. Porque talvez a gente possa dizer um livro sobre o tempo,
como você disse, é muito difícil, né? Mas eu queria te escutar. Eu tinha em mente, né, enquanto escrevia, que eu precisava dar voz, né, a essa ambiguidade, né, do ser humano, né? Estamos em movimento o tempo todo, né? A gente está sendo afetado pelo mundo, pelas pessoas, por escolhas certas e erradas, né? Então, eu queria que as personagens refletissem um tanto isso. E nesse caminho, né, eu tentei dar essa profundidade a elas, né? Tentei contar a história, né? Contar a história de uma forma que essas nuances, né? Todas essas diferenças pudessem adentrar a história sem julgamentos, né? Aquilo que eu disse antes, né? Que aquilo que a gente se despisse de tudo, né? Mas que entendesse que esses conflitos eles são humanos, né? Isso tudo é muito humano. E ali naquela rivalidade, na disputa, eles estão disputando muitas coisas, né? Eles disputam o direito à terra, eles disputam o amor, né? Eles disputam muitas coisas, a posição na família, né? Isso somos nós, né? Nós vivemos dessa forma também. Então, eu acho que foi isso que me levou, né? Que me levou a narrar, a contar a história dessa forma. E o tempo, né? O tempo, ele a gente só pode entender determinadas situações, né? Quando o tempo passa. Não por acaso a gente tem uma relação muito mística com o tempo, né? Nós mesmos, ocidentais, que vivemos na cidade, né? A gente tem essa relação. O tempo cura, né? A gente costuma dizer, só o tempo para resolver isso. De fato, o tempo é que nos dá uma dimensão mais profunda da vida humana, né? Então, eu acho que o tempo, né? E o tempo no livro, ele compreende algumas décadas, mas ele extrapola essas décadas, né? Porque as lembranças voltam para a vida do pai, e aí a gente tem uma última narradora, que eu não vou contar, como você pediu para não dar spoiler, que ela tem uma... Ela Pedi tem para uma você não me deixar dar spoiler. Você dá spoiler o que você quiser, o livro é seu. essa última narradora, como ela não é uma humana, por assim dizer, né? Ela tem uma vivência que extrapola o próprio tempo da história. Então vai buscar no passado alguns elementos, né, alguns eventos que fizeram com que essas pessoas, né, estivessem nessa posição vulnerável hoje. E aí o tempo foi trabalhado de muitas formas, né? Foi trabalhado numa esfera micro, depois numa esfera macro, e depois numa dimensão maior ainda, né, que é a dimensão da história, essa história que a gente disse, a história com H maiúsculo, né, que é a história que vivemos, né? E eu acho que foi assim que as personagens foram surgindo, elas foram se apresentando, né, se delineando na história, tentando levar essa complexidade da nossa própria existência, né, da nossa própria vida para este mundo, né, para este mundo que está ali sendo apresentado. E é muito legal, Itamar, o que você faz, né, com essa terceira parte, né? A gente acabou não falando que o livro é dividido em 3 partes e que a terceira parte é contada por isso aí, né? Você vai ter que ler para descobrir. Mas essa é uma coisa que me dizem, Lua, que é uma surpresa. É uma Então, surpresa. já que me dizem que é uma surpresa, eu às vezes eu conto, às vezes eu não falo, né? Para quem não lê, eu senti vontade de ler. Porque a gente tem nas duas Você quer primeiras que partes, conte para nas duas primeiras partes, as irmãs se revezam na narrativa, né? A gente tem a primeira parte é uma irmã que narra, a segunda parte é outra irmã que narra. E eu gosto muito dessa possibilidade dos ângulos narrativos, né? A história narrada porque nunca narraremos a mesma história, né? Cada pessoa sente a história de um jeito. E eu gosto muito de trabalhar isso nas minhas personagens. Dar uma outra perspectiva para o leitor também, que não é só a perspectiva do narrador. Eu acho que nenhum narrador é confiável, absolutamente confiável.
Eu gosto muito dessa ideia do narrador que não é confiável, né? Porque sempre vai haver uma parte da história que vai ser iluminada por outra personagem, né? Porque a Sim. memória é isso, a memória é o que você escolhe contar Sim. e esquecer, né? Exato. Nada atrai mais do que a memória, né? Exatamente. A memória, a gente é uma seleção de coisas que fazemos para poder avançar na vida e até sobreviver. Então, a gente muitas vezes escolhe o que. É antes até, né? Antes até da memória, porque é também o que você pode perceber, né? Então, Exatamente. já um Então, primeiro tempo ah, já é. E num segundo ainda lembrar, tchau, já era. exato, exato. A memória é essa coisa, né? Essa colcha de retalhos, né? Do que narramos e do que esquecemos, né? E às vezes um outro personagem vem para cumprir essa função, para dar uma visão mais total dos eventos, da própria história, né? E você acha que atiça mais o leitor? Deixar na surpresa, não contar o que é, quem é essa terceira, que faz essa terceira narrativa, ou falar e atiça mais? O que você acha? Depende do leitor. Ah, Eu então. sou o tipo de leitor que fico atiçado quando me contam alguma coisa. Não um spoiler, porque aí estraga bastante. Quando me dão nuances da história, né? Então eu fico mais interessado. E se acontecer da gente saber, da gente ter um spoiler, né? De ser inevitável, eu costumo ler a obra já como estudioso, né? Então aí eu vou estudar, né? A estrutura, as personagens e tudo, eu costumo fazer isso. Mas é muito bom quando a gente pega um livro e a gente não sabe para onde esse livro vai e esse livro nos surpreende, né? Sim, Eu adoro isso, adoro também descobrir coisas que vão me surpreender. completamente. Então, não falaremos nada sobre essa terceira parte, mas olha que legal, né? Isso que você falou da diferença das narrativas, né? Sobre um mesmo episódio, como cada um teve um episódio diferente, né? Estávamos 2, 3, 4, 5 pessoas na mesma cena, mas cada um teve um episódio diferente. E quando eu li, acabou o primeiro capítulo, comecei o segundo, na primeira página eu entendi o que estava acontecendo. E eu pensei, caramba, agora quem vai contar é ela. E aí, nossa, foi assim, achei incrível e o que me tem uma coisa, então, como psicanalista, né, o não dito sempre me toca muito, assim, né, porque é o que eu estou procurando escutar, né, e, e não tem nada a ver com ela não, com uma delas não falar, mas tem um não dito nessa relação que é o beijo, na minha Sim, opinião. Então, um beijo suposto não necessariamente é um beijo acontecido. exato. E aí, Deixa a gente cego, né? E ali o que uma das irmãs vive é um tanto a cegueira, né? A gente vê coisas que não existem, né? ela, né, assim, bom, quantas e quantas vezes todo mundo fala e as coisas não são esclarecidas, né? Sim, sim. Então o não dito entre elas, né, assim, tem uma renúncia também, na minha opinião. Tem uma renúncia, assim, e eu entendo que é em nome do amor. Então, o que é isso? Tipo, que é isso que você fez? E aí, e aí tem uma coisa, né, que você falou assim, que elas são muitas, né? Elas são muitas mulheres, que as mulheres da sua família são muito fortes e soberanas, vamos dizer assim, que elas duas são muitas mulheres que você encontrou pelo caminho e que os homens, incluindo você, ficariam na sombra. Mas aí você diz, olha que interessante, né? Que você que um acidente como esse nunca aconteceu por perto de você. E aí eu até achei que você ia dizer assim, essa é a minha parte entre elas, esse sou eu entre elas, né? Então,
a cola é sua, a cola delas todas é sua, o acidente inventado é seu. Você também está aí. Eu fico pensando, né, em Flaubert, que diz Madame Bovary c'est moi. Então, eu não sei, assim, acho que uma mulher faria outra coisa, um outro homem faria outra, e você fez isso. Você fez essas 3 narrativas, você fez o não dito, o calar, o silenciar, a rivalidade, o amor, a luta, a resistência. O livro você deu voz às mulheres, mas... Sim, verdade. E como é contado por elas, né? Então eu acho que eu pensava nessas mulheres, né? De uma da mesma maneira que existe uma sororidade, né? Uma solidariedade entre elas. Acima de tudo, elas também têm as mesmas falhas, né? Os mesmos defeitos que costumamos ter, né? Eu até estava lembrando agora, falando com você, eu acho que é a Clarice Lispector, que começa a mandar uma carta, né, para uma das irmãs. É até um livro que eu acho que já está fora de circulação. Eu estou olhando aqui porque eu tenho eles. Minhas queridas, que ela escreve para as irmãs. E ela diz assim, a gente não sabe, eu não posso, algo assim, eu não vou falar exatamente como é, porque eu estou longe do livro, mas ela diz assim, a gente não pode simplesmente abolir os defeitos, porque a gente não sabe qual é o defeito que é o pilar do edifício inteiro, né? Então, vá que esse defeito é o pilar do edifício inteiro. Eu acho que é isso, né? Que lembrança A boa! história, as personagens, elas tentam refletir isso, né? Essa humanidade nossa, né? Essa Sim. profundidade nossa. Nós, como humanos, estamos errando e acertando a todo momento, né? Elas precisavam ser assim, até para não aparecessem de forma passiva, daninha, até, né? Acho que não seria prudente, não seria bom. Eu estava lendo esses dias, acabei de ler um livro que vai ser lançado pela Companhia das Letras, do James Baldwin. São ensaios, né, e se chama Notas de um Filho Nativo. Nesses ensaios, o Baldwin ele fala sobre a experiência de ser negro na América, na Europa, e a primeira parte do livro são 3 ensaios que ele simplesmente detona tudo que existe da arte, né, nos Estados Unidos, de como os personagens reduziam o homem negro, né, a uma complacência, ou então reduziam ao estereótipo do homem violento. E ele fala disso com muita propriedade, né? Ele escreve, e eu fico pensando nisso, né? Quando eu reflito a literatura. A gente não pode. O personagem tem que ser dotado dessa complexidade, porque é Claro, isso que aproxima dele, né? E claro. aí eu penso que Bom, elas vivem um pouco esse dilema, mas ali existe uma relação muito mais profunda do que todas as diferenças que elas têm, né? E não, essa relação aflora. São coisas de família. Quem vive uma vida em família sabe que família tem muito disso, né? Esse tem de tudo, entremeado né? e apego, né? De solidariedade e rivalidade. Então, E esse ressentimento, muitas vezes, até poder mudar de lugar, alguma coisa, né? Eu acho, assim, eu fico muito feliz em ouvir uma coisa dessa, porque acho que a gente vive um tempo, Itamar, que estamos muito divididos, né? Então, os bons e os maus, fáceis, né? Para tudo. é, a gente, Qualquer besteira que se fala, né? Qualquer coisinha é cancelado, né? É a era do cancelamento. nossa, Assim. total, E total. a gente está perdendo, né? A gente está perdendo essa capacidade de acolher o humano em toda a sua complexidade, né? Em todas as diferenças também. É uma coisa, por exemplo, que o Baldwin fala muito nesse livro,
ele diz que e ele foi muito criticado pelo movimento negro americano, né, principalmente Panteras Negras, porque diziam que ele estava ele queria uma conciliação que talvez não seja possível, né? Mas ele diz isso com todas as letras nos ensaios, que ele não queria multiplicar o ódio que nos divide, né? Esse ódio que já está aí latente. Que ele queria encontrar uma forma para ele humanizar o homem negro, ele não precisa desumanizar o homem branco. É Olha uma coisa isso, que olha isso. olha a grandeza dele, né? A Então, grandeza de Baldwin como pensador e como tudo, né? A gente para se humanizar, a gente não precisa desumanizar o outro, né? Então, eu sim, acho que isso diz muito o que você está falando. muito, Itamar. Né, assim, é preciso, né, agir pela, assim, a identificação política atualmente é a identificação. Então, o que não é política? Acho que essa é uma pergunta, mas no cenário político brasileiro hoje é impossível dialogar. E aí, por que existe um bem e um mal? Porque existe o nós e o eles, e se você diverge em alguma coisa, você está fora. É o que você falou do cancelamento, né? Você está fora porque você ameaça a Sim, existência desse grupo. Olha, afinal, estamos juntos porque somos iguais. Como você se atreve a ser diferente? E se a literatura não puder ter essa complexidade, se os personagens não puderem ser ambíguos, a gente vai ver uma pobreza. Então, você falou em sororidade, mas por que eliminar da conta a briga, a disputa, a rivalidade? Por quê? Assim, é isso também. E hum, cada um inventa alguma coisa para fazer com isso. Mas por que eliminar? Porque tá, somos só cúmplices. Às vezes é, somos, às vezes não. Então, eu acho que o seu livro traz luz a isso. Assim. Eu gosto de como elas se amam. E, em alguma medida, tem ali também uma merda que aconteceu ali, hum, e mudou a vida das duas. E para uma trouxe uma dívida a pagar com a outra, e para outra trouxe uma limitação para o resto da vida. Mas elas se arranjaram, né? verdade. E não vou falar o fim, né? Mas é possível fazer alguma coisa com isso. Agora, me parece que o problema é fazer de conta que não existe. É dizer que não existe, não temos, somos só irmãs. Então, que bom, né? Assim, que você oferece isso para o leitor, eu acho. Olha, Verdade. então, o que você quer falar mais assim sobre o livro, sobre a conversa, sobre você como escritor, sobre essa leitura, né, que você ficou sabendo, a minha leitura agora? Tem alguma coisa que você queira falar? Eu, é, eu vou só situar o leitor nos meus propósitos, né? Eu fico imaginando quando esse livro é uma história bastante antiga que eu tinha em mente depois de ter lido os romances da geração de 30 e 45, principalmente os romances que tratam dessa leitura do Nordeste, né, que abordam esse Brasil profundo, né? E eu estava muito impressionado e eu cheguei a escrever 80 páginas do romance, mas eu era muito novinho, eu tinha 16 anos. E aí essas páginas se perderam, e depois eu fui alimentando essa história, e quando eu me senti pronto, né, para escrever, eu sentei, porque eu achava que uma das coisas que o meu trabalho me permitiu, né, esse encontro com o campo e encarar esses anacronismos, né, do nosso país, né, encontrar pessoas vivendo em regime de servidão, né, em situação análoga à escravidão, era pensar que a gente nunca abandonou esse status colonial, né, esse status de senhor entre o senhor e o explorado.
E aí o que me moveu a contar essa história era que eu dizia para mim mesmo, não, eu quero contar essa história para que as pessoas próximas, né, para que as pessoas que peguem o livro para ler possam acessar essa informação, que às vezes a gente não tem, a gente pode até ter conhecimento, mas não tem profundidade para pensar, né, para que nos ajude a pensar, a compreender o nosso país. E esse foi o propósito, aquilo que me mobilizou, que me movimentou para escrever essa história. E aí, como eu não fazia parte do mundo editorial, não tinha contatos, quase pouquíssimos com o mundo editorial, o que surgiu, a oportunidade, logo depois que eu terminei o livro, faltavam poucos dias para escrever o livro, para fechar o prêmio Leia, né, que é um prêmio dado por uma editora de Portugal, acho que é o mais expressivo de língua portuguesa para livros inéditos. E eu, meio assim, desconfiado, eu não tinha confiança nenhuma de que o livro fosse ser selecionado. Eu mandei e fiquei completamente esquecido daquilo, né? Eu digo, ano que vem, se não for, eu me ocupo da publicação dele. E até que um dia eu recebi o telefonema do poeta Manuel Alegre, o escritor Manuel Alegre, que é presidente do júri desde o início do prêmio. Um brasileiro já tinha vencido, que foi o Murilo de Carvalho, em 2008. E aí ele disse que o livro tinha sido o vencedor. E a partir dali tudo mudou, né? Porque o livro foi lançado primeiro em Portugal, ano passado, em fevereiro, em agosto foi lançado no Brasil. Então eu fiz um tour por Portugal, pelo Brasil, para divulgar o livro, né? E esse livro foi muito, surpreendentemente, foi muito bem acolhido. E eu fico pensando nessas coisas da vida, do destino, né? Eu escrevi para os brasileiros. E aí o livro atravessou o oceano e foi publicado antes em Portugal, porque era o que o prêmio determinava. Eu nunca imaginei esse percurso, né? Eu Aham. nunca imaginei que eu ia precisar falar tanto sobre ele, ou que eu ia conversar com muitas pessoas sobre esse Ah, é. livro, né? E que abriu muitas portas para mim, né? Abriu inúmeras portas, né? Para que eu pudesse falar e que pudesse ter o contato com o leitor também. Então, só para situar, e o livro hoje já segue uma vida tão própria que às vezes o leitor que pega por indicação de um e outro nem entende esse começo, né? O que é que me mobilizou a escrever, Aham. para quem eu estava escrevendo, mas que a revelia de tudo isso, o livro seguiu um caminho próprio, né? Ele foi publicado lá em Portugal, depois aqui, agora E saiu agora uma na edição na Itália, Itália, né? saiu uma edição na Itália, ou seja, o livro tem seguido esse caminho que eu não tinha planejado, né? São as coisas, é aquilo que a gente não pode planejar, né? E que bom que tem Que sido assim, eu bom, fico pensando. Porque que tem me bom. permitido conhecer pessoas incríveis, acessar. Eu fico muito feliz quando os leitores me contrariam aquela minha ideia inicial de que eu estava contando algo que estava esquecido, absolutamente novo. Mas aí o leitor me conta que os avós viveram isso, que os pais viveram isso, que eles viveram isso Uhum. nesse mundo, né? Nesse país nosso. Então, aí é bom que eles me mostram que eu não sabia de nada enquanto escrevia, né? Que eu não sabia. Eu pensava que eu estava contando uma história que era pouco contada, que eu não tinha contato na nossa literatura, mas aí eu encontro a história de vida de cada leitor e de como esse leitor recebe Ai, essa história. nossa, muito bom, né? Muito bom. De repente, é porque você entrou na casa das pessoas, né? É como a novela, né? Assim, você é ator, Quem entrou você foi Bibiana e Belonísia. A Bibiana e a Belonísia que entram, a é, Salu, a Dona, mas né? escuta, elas entram e aí você procura assim, meu, quem fez elas entrarem? E aí a curiosidade sobre você aparece, porque você escreveu o que outras pessoas não poderiam escrever, mas se reconheceram. Então, você é o responsável, né? Você entrou também com elas. E eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite.
E fico muito feliz que outras pessoas vão poder escutar essa conversa, isso que você conta, essa carta de amor, assim, né? Não ter nomeado como carta de amor vai dar outro sentido para quem leu e vai dar outro sentido para quem vai comprar e ler. Então, que prazer, Itamar. Muito Eu prazer. fico feliz, Luma, com o convite. E espero que a sua audiência, né, as pessoas que assistirem o vídeo também apreciem essa nossa conversa e que sintam vontade de conhecer a Bibiana e a Belonísia, né? Espero que Sim. gostem dessa jornada, que elas levam. Eu fico imaginando ela segurando na mão do leitor e levando, atravessando a Água Negra, né, até o fim da história. Então, é a imagem que eu guardo. Deve ser assim. Nossa, muito obrigada, viu? Obrigado também, Lua. Um beijo para você e para Frida. Tá bom. Um abraço. E pode colocar depois no making off Tá tudo. bom. O que aconteceu?